Olá, hoje eu quero falar com você sobre os 7 passos que me ajudam a vencer a ansiedade. Eu sei que esse tema é um tema muito delicado, muita gente enfrenta, mas é um tema que a Bíblia também trata dele e nós podemos encontrar saída e força para vencer a ansiedade através da palavra de Deus. Hoje eu quero te mostrar aqui o texto que me ajuda a vencer a ansiedade e que tem sido sempre um reforço para que eu possa conseguir vencer pensamentos ansiosos. Eu não vou ler o texto todo, mas eu te encorajo, assim que acabar esse vídeo, pegar o texto e ler você mesmo aí na sua casa, ok? O texto está lá em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 13. E eu quero te mostrar 7 passos que nos ajudam a vencer a ansiedade. E o primeiro deles é alegre-se. O apóstolo Paulo vai ser muito enfático, ele fala alegre-se. Digo mais uma vez, alegre-se. Ele vai reforçar. Para o cristão, alegria não é uma opção. Nós precisamos ser alegres. Tem um texto que eu gosto muito lá em Salmos 16, que ele vai dizer o seguinte, versículo 5. Senhor, tu és a minha parte na herança e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. O salmista reconhece que a sua herança, a sua recompensa é Deus. E ele tem tanta confiança e tanto alegria em Deus. Por quê? Porque ele tem certeza que Deus também garante o seu futuro. Ansiedade, por muitas vezes, é o quê? Medo do futuro. Do que o futuro tem para reservar. E ele tem a certeza, o salmista, de que Deus garante o futuro dele. Deixa eu te falar uma coisa, não importa a circunstância, se Jesus, ele é o Senhor e Salvador da sua vida, ele está presente na sua vida, você pode encontrar alegria nele e a garantia de que o futuro, ele já está determinado para você, ele vai garantir um futuro para você. Nesse mesmo texto, né? O Salmo vai dizer o seguinte no versículo 11. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Ou seja, ele reconhece que em Deus ele encontra plena felicidade. O segundo passo é ame. O apóstolo Paulo vai falar que a vossa amabilidade, ou seja, a capacidade de amar, seja visível a todos os homens. O que ele está falando aqui é nos impulsionando a manifestar nos nossos relacionamentos amor. Amar é algo que é muito interessante, porque ela necessita que você primeiro admire o alvo a ser amado. Você precisa olhar para aquilo e reconhecer o valor que aquilo tem para que você possa demonstrar amor. Quando você está normalmente num momento de ansiedade, os nossos olhos, o nosso foco está na gente. O nosso foco está no nosso problema. Mas quando Paulo fala assim, que vocês sejam amáveis, demonstrem para as pessoas a amabilidade. Você está falando o seguinte, olhe ao redor, encontre pessoas, encontre situações em que vocês podem e devem demonstrar amor. Isso nos ajuda a sair um pouco do olhar para nós mesmos e olhar para o próximo. O terceiro passo é ore, suplique, agradeça. E eu coloquei os 3 num ponto só, por quê? Porque tudo isso fala sobre o relacionamento com Deus. Paulo vai falar no mesmo texto agora de Filipenses 4 o quê? Perto está o Senhor. Deus é um amigo presente. Ele está o tempo todo com você. E tudo que você precisa é falar com Ele. É orar. É você suplicar. Falar dos seus medos. Não tenha medo. Eu falei dos salmos agora há pouco. Cara, salmo ele é rico em honestidade. Em alma rasgada. Eu acho isso maravilhoso nos salmos. Você vai ver o salmo de Davi, por exemplo. Senhor, a minha alma está abatida. Asaf vai falar, minha alma, porque está triste a minha alma. Tem clareza, tem honestidade. Isso é súplica. Então Deus, ele não se ofende com aquilo que está no seu coração. Fale para ele, mas também agradeça. Por quê? Porque quando você agradece, você também exercita a sua mente para reconhecer as coisas boas que ele já tem proporcionado para você. Isso nos ajuda a descansar porque lançamos sobre nós a nossa ansiedade e também traz a alegria, o regozijo da gratidão, que é reconhecer aquilo que ele tem feito de bom na nossa vida. Quarto passo é domine seus pensamentos. Paulo vai falar algo assim que eu sempre achei desafiador. Ele fala assim, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor, nisso pensai. E eu sempre tive essa mentalidade, né? Eu não controlo os meus pensamentos. Mas se Paulo está falando que a gente precisa pensar somente nessas coisas que têm essas características, é porque nós podemos controlar os nossos pensamentos. O que eu quero te incentivar é você virar um fiscal dos seus pensamentos. Toda vez que vier um pensamento, você fica assim, esse pensamento, ele tem boa fama? Ele é honesto? Ele é verdadeiro? Ele é justo? Ele é puro? Ele é amável? Se ele não entra dentro dessas características, rejeite esse pensamento. Um pensamento que te traz para baixo, um pensamento que te faz entrar nesse ciclo
de crise que a ansiedade gera, ele deve ser rejeitado. Nós precisamos ser bons mordomos, bons administradores daquilo que pensamos. E nós devemos apenas pensar naquilo que entra dentro das características que Paulo fala. Quinto passo é: seja produtivo. Ele fala assim, olha, aquilo que você ouviu, aquilo que você viu, aquilo que você aprendeu, tudo isso pratica. Em resumo, é isso que ele vai falar. O que eu quero te dizer com isso? Você já aprendeu e sabe coisas que precisam ser feitas. E às vezes a crise de ansiedade, às vezes o momento de ansiedade quer enclausurar a gente num ambiente, num lugar dentro de nós em que a gente deixa de ser produtivo. Uma das coisas importantes é: faça aquilo que tem que ser feito, aquilo que você já sabe que tem que fazer, aquilo que você já aprendeu. Quando você acorda de manhã, você faz o quê? Você escova o dente? Não fica na cama, levanta, escova o dente. Você já sabe, você já aprendeu que tem que escovar o dente. Então escova o dente. Você já sabe que é bom pra você, você já tem uma experiência boa. Vença aquilo que tenta te tirar a produtividade. Seja produtivo. Eu não sou médico aqui, mas pesquisas apontam que só o fato de você levantar, ter uma atitude física, uma reação física, já libera hormônios que te ajudam a reagir a questões químicas que a depressão ou que a ansiedade pode gerar na gente. Então seja produtivo no seu trabalho. Não estou falando só de trabalho, mas seja produtivo no seu trabalho, seja produtivo cuidando da sua saúde, seja produtivo na sua casa, faz alguma coisa, seja produtivo. Sexto passo é: cuide de alguém. Paulo ele vai falar aos irmãos de Filipe, né? Ele vai falar assim, olha, poxa, ele vai agradecer porque vocês cuidaram de mim. Ele fala assim, vocês cuidaram de mim. Ele vai reconhecer o cuidado que aquela igreja teve com ele. Quando a gente começa a cuidar do outro, quando a gente começa a se preocupar com o problema do outro, a gente começa a ver que não é só a gente que está passando por problemas, não somos somente nós que estamos lidando com ansiedade, existem outras pessoas que estão enfrentando outros problemas e que, às vezes, problemas, humanamente falando, mais difíceis que o nosso, às vezes problemas que você consegue resolver e para o outro é algo grande, você vai lá e você consegue resolver. Isso nos ajuda a mostrar que os problemas são capazes de serem superados. Eu consegui ajudar alguém a superar o problema, eu vou conseguir superar o meu também. Eu não estou sofrendo sozinho, tem mais alguém sofrendo também. Então eu não tenho por que paralisar a minha vida por causa do problema. Tá todo mundo enfrentando, todo mundo tem que superar, então nós vamos juntos. Eu vou cuidar de alguém, alguém vai cuidar de mim e a gente vai crescer junto, a gente vai romper. E por último, pra gente finalizar aqui, o sétimo passo é: viva pela força de Deus em você. E aqui eu quero ler com você rapidinho o versículo 12 e 13 desse trecho, que diz assim, ó: sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo famoso que todo mundo aí já ouviu em algum momento alguém usar esse versículo, ele está falando sobre passar por adversidades, sobre passar por qualquer circunstância. Por quê? Porque Deus fortalece aqueles que nele confiam. Você não está sozinho. Deus está com você, está te fortalecendo. Ore, busque e confie que a força dele vai se manifestar na sua vida e você vai sim passar por toda e qualquer fase ruim, porque existe uma vida plena e abundante em Jesus e ela é para você. Bom, se esse conteúdo te abençoou, se esse conteúdo te edificou, deixa um comentário aqui, conta pra mim o que mais te chamou a atenção dentro dos 7 passos, compartilha, pega o link e compartilha com o máximo de pessoas. Infelizmente, tem muitas pessoas lutando contra a ansiedade e, claro, se inscreva no canal, curta o vídeo, que ajuda muita gente a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, é isso, viva uma vida plena em Jesus, viva intensamente a vida que Deus tem pra você. Deus abençoe, até a próxima.